Eu acho que o resultado da vida que eu vivi em mim é o respeito pelos adjetivos. Eu tenho muito cuidado antes de dizer que uma coisa é maravilhosa ou que uma coisa é muito dolorosa. Eu tenho muito respeito por aquilo que de fato eu vivi. Aquilo que me correu nas veias, aquilo que me fez ser quem eu sou. E eu tenho certeza que se eu tivesse em disposição aos meus processos, também a gente falou isso na primeira parte da live, que certamente não está salva, eu dizia que desde criança eu identificava isso mais sombrio em mim, no meu temperamento, sou afeito à tristeza, sou afeito ao silêncio, ao movimento da vida interior, gosto dos dias nublados mais do que dos dias com sol. E hoje, quando eu olho para mim, Ana, eu tenho tanto respeito por tudo isso. E você falou uma coisa muito certa. O que essas noites de velório da minha irmã fizeram comigo, eu não sei. Mas estou aqui. Sim, E, né? sim. E vou te Vivi, não dizer, rejeitei, não recusei, vivi exato, aquilo que precisava viver. enfrentou o que tinha que enfrentar, porque assim, você vê, se você passou aquelas 4 noites, é inimaginável, né? Porque as coisas piores que acontecem na vida da gente, a gente nunca imaginou, Não. sabe? A gente nunca imaginou. Então, quando eu falo, as pessoas falam assim, ah, você não sofreu o que eu sofri. Eu acho isso de um narcisismo, tipo assim, como se diz, o meu sofrimento é maior do que todo mundo. Eu não sei. Tem gente que quer ser melhor em tudo, né? Até no tanto que sofreu. Exatamente. E isso aí é o tal do vitimismo. Ao mesmo tempo que a gente tem a coisa do narcisista, que quer aplauso, a gente tem do vitimista. O Outra vitimismo, pandemia exatamente. Uma do outra vitimismo. pandemia. As pessoas chegam e falam assim, mas você não está entendendo o meu sofrimento. Eu entendo, eu acolho, mas mergulhar nele e se afogar nele não vai passar. Ele não vai passar. Né? Ele vai passar quando a gente vai passar. Ele vai passar na hora que for a hora dele ir. É a coisa da gente ser temporário. Eu acho que isso é outra coisa que a gente tem muita dificuldade. O ser humano, ele acha que ele é eterno. Ele tem essa convicção, ele não pensa. É que nem aquelas pessoas, não quero falar de morte, porque isso atrai. Gente, a morte é a única coisa certa que a gente tem. E eu costumo dizer que a gente morre conforme a gente vive. É. Eu quero morrer estando fazendo as mesmas coisinhas que eu faço, estando com os amigos que eu amo, ou estar com eles dentro de mim. Porque eu acho que a vida continua. E se ela vai continuar, não adianta eu ficar mal para morrer. Ou, não, eu quero morrer bem para ter a segunda etapa boa também. É essa coisa que eu vejo as pessoas estarem sempre com subterfúgios, né? Tipo assim, não fala em morte, senão atrai. Não fala... Gente, não existe isso. Não existe. O que tem que acontecer, vai acontecer. A É uma questão visão. é que eu esteja mais preparada ou mais disposta para passar por isso. Agora, passa, sempre passa. Às vezes no simplismo a gente perde tantas coisas essenciais da vida. Por sermos simplistas, a gente perde a capacidade de entender tantas coisas, né? Eu tenho consciência do seguinte, Ana, que eu convivo muito mais com perguntas do que com respostas. Eu E também. tenho pavor de conviver pessoalmente, aí vai um limite do meu temperamento, com pessoas muito cheias de certezas, com convicções muito acabadas, muito prontas. Meu Deus do céu. Como eu prefiro os que duvidam. Eu também. Eu tenho sempre muito mais apreço pelos mais frágeis, pelos que não entenderam tudo, pelos que estão em busca, pelos que de alguma forma se sentem vivos procurando. Porque se a gente for analisar na nossa vida, nós temos muito mais perguntas do que respostas. Sempre. Sempre. Para mim, e é claro que eu vivo um lugar muito desconfortável, porque culturalmente nós somos educados para entender o padre como um homem que sabe tudo, que tem Tudo. resposta para tudo. Quantas vezes na minha vida, né, as pessoas olham para mim e falam: padre, o que acontece depois que a gente morre? E eu honestamente digo: oh, meu amor, eu também não morri. O que eu posso fazer é esperar, é só. O único conceito que eu acho que resolve de maneira inteligente a ansiedade com a eternidade é o conceito de esperança.
que é uma esperança operante. Eu espero aquilo que eu quero que seja. Então, eu construo aquilo que eu espero. Eu não espero de braço cruzado. Então, se eu acredito na eternidade, eu quero fazer este momento ter características de eternidade. Então, eu quero trazer o céu, que é esse conceito onde tudo é tão lindo, e que é muito perigoso, porque o que pode ser céu para mim é inferno para você, porque vai esbarrar nos nossos gostos particulares. Tem gente que compreende o céu como aquele lugar, aquele descampado, aquelas árvores. Para algumas pessoas isso é um tédio. Isso Você mesmo. vai falar com essas pessoas, não, Deus me livre desse céu, eu quero uma balada. Então compreende o céu de outra forma. Então quando eu tenho a compreensão, o céu, tá? Quando eu estou falando sobre isso, eu sei que nas cabeças das pessoas eu estou multiplicando ideias as mais diversas. Em algumas pessoas, sim, essa ideia de paraíso, como a gente tem nos folhetinhos dos testemunhos de Jeová, aquela família sentada, uma cachoeira caindo, um tigre sentado ao lado. Então, a gente tem essas compreensões. Mas o que eu acho que é interessante da fé e que é espiritual, inclusive para os que não creem em Deus, porque isso é uma forma filosófica de compreender. Esperança, eu construo, eu antecipo aquilo que eu espero ser o eterno. Para que eu vou esperar a eternidade para desfrutar disso? Então, se eu posso construir um vínculo, um amor que já tem características de eternidade, de fidelidade, de duração, nossa, que bom! Já trouxe para cá, já antecipei no tempo. Se eu compreendo a amizade como o estágio final de todo o amor, meu Deus, então eu quero viver para ser um bom amigo, para ter bons amigos. Eu acho, Ana, que é a única forma que a gente tem de lidar honestamente com esse tanto de pergunta para as quais nós não temos respostas e que, lamentavelmente, ninguém está preparado para respondê-las por nós. Porque, em última instância, é o tribunal que se ergue, nele eu sou réu, eu sou juiz, eu sou advogado de defesa, eu sou promotor, e quem dá a sentença sou eu mesmo. E eu espero que eu seja capaz de me absolver ao final de tudo. De olhar para mim e falar, valeu, a vida foi boa, foi bom que você escolheu, foi bom como você quis viver. Não, como o Dani está falando, né? Você tá, aquilo que eu falei, que eu quero morrer conforme eu estiver vivendo, né? Tipo assim, eu não vou esperar estar pertinho da morte para, tipo assim, eu vou fazer várias coisas para ganhar o céu. Não existe isso, né? Tipo Essa assim, barganha, né? Isso essa é tudo tão barganha. mesquinho, essa religião da barganha, isso é mesquinho demais. E outra é pouco inteligente. Se eu imaginar que Deus quer isso, eu já paro de acreditar nele, de Com verdade. certeza. Isso é uma coisa humana, extremamente humana. Imagina. Humano demais isso. Deus é uma pessoa que vai esperar que eu dê não sei quantos mil para ser enterrada debaixo do altar. Não existe, sabe? Então, assim, eu acho que a humanidade ainda busca esse salvador da pátria. Eu acho que Deus, coitado, é colocado numa posição muito ruim. Mas muito ruim, né? Tipo assim, ele Fica vai... imaturo, né, Ana? É Exatamente. imaturo, é uma religião imatura. E Total. acaba gerando uma caricatura do sagrado que gera o ateísmo. Às vezes é Exato. tão idiota a maneira como nós falamos de Deus, nós religiosos, que os ateus prestam atenção e só reforçam aquilo que neles é ateísmo. Eu acho que se a gente tivesse coragem de dissociar a espiritualidade da religiosidade, se a gente conseguisse falar do que é espiritual, claro, a religião sempre será obrigatoriamente um lugar de espiritualidade. Se não for, não tem nem razão de existir. Mas a gente pensar que a espiritualidade está em todos os campos daquilo que é humano. A E espiritualidade é muito... quanto mais a gente evolui para conseguir viver melhor a partir das nossas regras, daquilo que é humano, mais a gente preserva Deus desse absurdo que muitas vezes nós impomos a Ele. Eu me sinto muito envergonhada, assim, no sentido de ver como as pessoas clamam a Deus e rezam, querendo que sejam feitas suas vontades. Eu não acho que é assim. Eu, sinceramente, eu não tenho uma religião, Fábio, mas eu tenho uma espiritualidade imensa, imensa. É só escutar você, é só escutar falar e a sua espiritualidade brota. A Sabe? sua espiritualidade, sem medo de errar, ela vem do conhecimento, ela vem daquilo que de mais alto existe,
na capacidade humana, que é o conhecimento enquanto uma transcendência inegável, uma capacidade enorme de soprar espírito dentro de nós. O prazer do conhecimento é uma coisa, é muito espiritual conhecer, é muito espiritual estudar, é muito espiritual você ter a oportunidade de abranger, de ampliar a sua consciência. Então, você não precisa nem dizer que é espiritualizada, basta a gente ler os seus livros e escutar você falando, querido. Você pode falar 10 horas que a gente escuta. Não, mas assim, mas eu tenho uma coisa, eu não sei se foi tão... Os estudos foram fundamentais, mas você sabe que mais ou menos com os 8 anos, eu tinha uma sensação de que eu ia cuidar de gente, mas não era cuidar de dar remédio, era abrir portais. Eu me Isso. lembro que a minha mãe falou, mas você vai ser o quê? Não sei, não sei. Depois eu vejo. Eu tinha uma certeza que a vida ia se arrumando. Eu ia fazendo a minha parte, de tentar ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais bacaninha. Eu sempre fui uma pessoa muito correta, assim. E não falo correta de leis, eu falo correta de empatia, entendeu? Me incomodava muito ver sofrimentos. Hoje eu sei que alguns sofrimentos tem que deixar o outro. Não tem jeito, eu não tenho como intervir. Hoje eu lido com isso com muito mais tranquilidade. Mas, assim, eu acho que esse tal de dom, esse tal de talento, isso é divino. Não me pergunte como ele se manifesta, porque a vida se ajeita para você exercer o seu talento, exercer, dar sentido à sua vida. A vida se ajeita. É um refluxo que ninguém segura, né? É um fluxo que ninguém segura. Exatamente. Por mais que Fluxo e você... refluxo. Fluxo e refluxo, é isso que eu estou falando. É um processo que não para, sabe? E a gente está dentro desse processo. A gente tem que entender isso, porque a gente entende que as estações do ano mudam, a gente entende que as marés mudam, a lua muda, e a gente não entende que a gente faz parte disso, e a gente tem toda Essa essa mudança. evolução, sabe? É isso Então, mesmo. eu agradeço demais, eu não sei se é Deus, eu não sei se é o universo, eu não sei. Mas eu agradeço porque eu muito cedo eu saquei que eu gostava de gente, de observar gente, de abraçar gente, de ter gente, De sabe? ouvir, né? De ouvir. É muito... Eu agradeço demais, demais, assim. Sofri muitas coisas, sofri, mas da mesma maneira que a maré muda no mar, entendeu? Nada além De disso. sofreu também. Sofreu e de sofreu. Exatamente, né? Então, eu sou muito grata. Eu tenho essa sensação, porque, assim, existem tantos padres, né, Fábio? Como existem tantos médicos, existem tantos psiquiatras. Uma vez um paciente chegou e falou assim para mim, ele chegou, a minha primeira consulta tem 2 horas. Ele chegou faltando 15 minutos para acabar. E aí ele chegou e falou assim, olha, eu tenho 15 minutos, dá para você me atender? Era um Não. senador na época, tem uns 20 anos isso. Aí eu falei assim, não, não dá. Aí ele, como não? Eu falei, porque eu tenho 2 horas de consulta. Isso é importante para mim. Não, Como é mas que eu vou? você precisa. Eu falei, não, não preciso, eu não vou lhe atender. Não, mas eu tenho um compromisso, eu tenho que voar para não sei o quê. Eu não quero saber do seu compromisso. Você tinha um compromisso aqui comigo. Aí ele falou, mas eu estou te pagando. Primeira vez, cheguei para a secretária, fulana, faz um cheque do dobro do valor que ele deu. Rasguei o cheque dele, dei o cheque. Ele descontou, hein? Para você ver o caráter. Aí eu falei, estou pagando para você ir embora. Ele pegou o cheque. Tanto depois encontrei com ele no aeroporto. Aí eu falei, olha, sua cara de pau de descontar o cheque no dobro do valor. Não é possível, né, meu Aí Deus? ele falou, me perdoe, eu era um obtuso. Eu falei, eu adorei aquilo. Eu falei, gente, eu tive com ele contato de 8 minutos naquela discussão ali, 8 minutos. Era tudo que eu precisava para falar para ele. E falei. E botar o homem para fora do consultório não é muito comum. Então, assim, isso tem uma coisa que é inspiradora. Alguém sopra na gente. Eu costumo dizer que se existe o Espírito Santo, se existe os anjos, eu já ouvi muitos eles falarem comigo, guiar minhas ações.
guiar minhas percepções. E aí eu te digo, o estudo favoreceu para eu poder ser mais bem guiada. Mas eu agradeço, porque eu tenho certeza que a gente já vem. Você mesmo, você se imaginava o padre do jeito que você se tornou? Não, nunca imaginei. Mas a estrada não foi sendo calçada para você pisar? Foi, foi. E é engraçado porque o meu olhar é muito cheio de gratidão sempre. Eu olho para trás e só agradeço. As pessoas que me fizeram mal. Eu falei, meu Deus, como foi importante a pessoa me fazer aquele mal naquela época. Que Exatamente. aquilo acendeu tanta coisa em mim para ficar mais esperto, para ficar mais atento. As invejas que eu precisei enfrentar, as dificuldades. Mas olha, eu posso lhe dizer, eu não retiraria nenhuma pedra dessa estrada que você se refere. Exatamente. Tudo aquilo que eu posso ser, a maneira como, graças a Deus, eu livremente eu sou quem eu sou. Né? Hoje eu tenho uma liberdade, eu tenho aqui os meus seguidores que de alguma forma é uma forma de vínculo, eu trato com muito respeito essas pessoas, porque elas me